aposentando, a Polícia Federal vai retirar a escolta. Mesmo porque não há legislação nenhuma que garanta escolta depois de aposentado. Então, me aposentando num dia, outro dia fico sem escolta. Aí a situação fica difícil para a gente viver, porque a gente tem muitos inimigos, né? Inimigo no Brasil, inimigo na Bolívia, inimigo no Paraguai, porque aqui essa base territorial é uma coisa só para o crime organizado. E a gente tem há pelo menos 30 anos atuado ferrenhamente contra o crime organizado, principalmente traficantes internacionais. Quando o senhor mandou o primeiro tubarão desse para a cadeia e continuou mandando os outros, como é que tem sido os seus últimos anos de vida? Explica pra gente a sua rotina, como é que é. Eu estou com 68 anos, quase um terço da minha vida sob escolta policial. Eu já vivo sob escolta policial 24 horas por dia há 18 anos. Eu estou com 68, então é quase um terço dela. E é uma vida assim, um pouco ruim, não é? Porque sem liberdade, quer dizer, a gente termina tirando a liberdade da gente e a liberdade da família também. 18 anos atrás, meus filhos eram crianças. E então fica uma situação difícil. Para minha mulher também, né? Que os agentes federais, eles moram na minha casa há 18 anos. Então há revezamento de equipes, mais ou menos de 30 dias, 60 dias, tem um alojamento dentro de casa, então eles vivem ali. São como se fossem pessoas da família, mas pessoas estranhas. Porque muitas vezes sai uma equipe, você nem gravou o nome dos agentes, porque são, isso é detalhe, são sucessivas equipes durante aproximadamente 2 décadas, né? Então, a vida social, por exemplo, se acabou há muito tempo. E isso atinge também a vida familiar. São quantos agentes sociais federais que convivem com o senhor, com a sua família? Quantos agentes? A minha escolta é composta por 9 agentes. Mas tem o revezamento, né? Tem o pessoal que fica de sobreaviso e tem o pessoal que me acompanha diariamente, dia e noite. O senhor, quando vai à academia, o cara vai lá, os agentes vão lá. O senhor, quando vai dar uma palestra e dá muitas, o pessoal vai lá. Os agentes sempre estão comigo. Onde eu estou, a Polícia Federal está junto. Onde eu estou, qualquer lugar. Por exemplo, e a agora família? eu estou dando essa entrevista, fazendo essa entrevista dentro do carro, os agentes estão fora do carro. Quantos agentes estão com o senhor? Hoje temos 3 agentes. Aqui, 3 agentes. No momento. E com a família? Não, a minha família não tem escolta. A minha família tem... Na verdade, eu costumo dizer assim que eu tenho... procedo como Fidel Castro. Fidel Castro, ninguém nunca soube que ele tinha esposa, que tinha família, né? Então, minha família não aparece nesse cenário. O senhor acha que o Barcola preso, ou o Fernandinho Bernabá, que o senhor mandou para cadeia, preso no RDD, tem mais liberdade que o senhor ou não? Não, eles não têm mais liberdade porque eles estão num regime fechado, né? E eu estou num regime... o senhor está num regime mais fechado ainda. O senhor está num regime que o senhor acha que é aberto, que é mais fechado do que o deles lá. Por isso que eu fiz a pergunta, doutor. A questão é que eles têm uma esperança de sair, porque a legislação permite. Um dia eles vão sair da cadeia, né? E eu não tenho essa esperança. Eu tenho a certeza de que eu sempre vou precisar de escolta a vida inteira. Quer dizer, eu estou com 68 anos. Se eu tiver uma vida ainda de mais uns 20 anos, vai ser com escolta. Então, eu estou condenado à prisão perpétua, o que não existe para bandidagem. Para essa vagabundagem não tem prisão perpétua. Agora, para o juiz que combate, que surrupia o patrimônio desses vagabundos, aí tem prisão perpétua. Isso aqui é decepcionante. Não pode dizer quem é a família dele, ninguém pode saber quem é a família dele, e vive, como ele mesmo disse, em prisão perpétua. É pro resto da vida isso aí, porque ele vai se aposentar em setembro. Se ele perder a escolta, ele morre na hora. Continua a entrevista que demonstra o que é enfrentar o crime organizado no Brasil. Em outros países, os agentes que enfrentam o crime organizado têm uma proteção clara, total e restrita e absoluta. Esse homem que já sofreu 2 atentados, não sei como é que ele não morreu, tem ameaça de morte, está com a cabeça colocada a prêmio por 1,5 milhão, 2 milhões, por parte do crime organizado, 2,5 milhões. Esse homem vai ficar o Deus dará. Vamos ver na tela. O Brasil tem que repensar
o enfrentamento da criminalidade organizada, viu, Datena? Porque está cada vez pior. A gente manda bandidos para a cadeia, esses bandidos ficam comandando o crime lá de dentro da cadeia. Entende? E fica difícil para combater. Porque o Brasil tem que partir para cima dessa gente. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil trata o crime organizado, os bandidos de modo geral, trata com perfume francês, com talco e perfume francês. Não pode ser assim. E o Brasil está se tornando cada vez mais fraco, muito frágil diante do crime organizado. Essas facções criminosas que você citou aí, PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas que não pertencem a facções, estão dominando o Brasil. Então daqui a 10, 20 anos vai ser difícil. Então é melhor o Brasil teria que se sacrificar hoje para poder garantir um futuro melhor para, não digo nem nossos filhos, nossos netos. Porque senão a coisa vai ficar cada vez pior. O senhor é o cara mais indicado para responder essa pergunta, porque na zona que o senhor vive, o crime organizado, o tráfico de drogas, arma de contrabando, é um negócio impressionante. Agora, eu estive observando uma coisa, tá, que acho que é importante a gente discutir. A Colômbia está lá tentando resolver a situação dela com as Farc. E aí o que vai fazer a Farc que já não vai mais atuar na Colômbia? Os Estados Unidos, quando mandaram DEA para cá, homens do Exército, eles não estavam interessados como império em que a situação do Brasil melhorasse, que era um corredor de drogas. Eles não queriam que a droga chegasse lá e conseguiram. Tanto que hoje a gente é um consumidor de droga desgraçado. Conseguiram parte disso, mas conseguiram. Né? As pessoas que agem pretensamente para resolver o nosso interesse estão resolvendo o problema delas, em primeiro lugar. Eu já disse os americanos, os colombianos também e daí por diante. Agora, vamos dizer o seguinte, grosso modo, doutor Odilon, porque eu sou um homem simples e corajoso, né? Por exemplo, o cara da Farc, que não é mais da Farc, vem para onde, o Odilon? Eu acredito, Tatena, que esse pessoal das Farc, muitas pessoas saem, né, logicamente. Mas as Farc têm um envolvimento muito grande com o tráfico de drogas. Em torno de 40% da cocaína que sai da Colômbia tem ligação com as Farc. Então, logicamente, se houver um desmanche das Farc, muitos integrantes vão continuar no tráfico de drogas. E depois surgem outras facções também. Olha, o doutor Odilon, que falou comigo hoje de manhã, esse juiz que há 18 anos é ameaçado de morte pelo crime organizado. Há 18 anos esse homem aqui é ameaçado de morte pelo crime organizado. Há 18 anos esse homem combate os principais criminosos que existem no país. Ele tem 68 anos, vai se aposentar em setembro. Quando se aposentar, ele morre. Tem a última parte da entrevista aí, quando ele diz que se ele não tiver escolta, ele vai embora do país? Tem a última parte da entrevista? Tem a última parte? Já está no ponto a última parte? Porque esse homem que bateu de frente com o crime organizado, ele vai morrer se tirarem a escolta dele e vão tirar em setembro quando ele se aposentar. Será que valeu a pena tudo isso? Vamos ouvir essa última parte. O Brasil, ele tem que criar mais varas de lavagem, inclusive os estados, que eu não conheço nenhuma vara de lavagem nos estados. E a Justiça Federal tem apenas aproximadamente 30 varas de lavagem. Aqui tem uma, eu sou titular dela. O Sérgio Moro no Paraná e assim por diante. Então isso é fundamental. A Justiça, o Brasil tem que especializar seu policiamento, seu juiz, Ministério Público e servidores no combate à lavagem de dinheiro. Porque não há golpe maior do que você atingir o bolso do bandido, da organização criminosa. É como se você estivesse atingindo de maneira fatal a espinha dorsal. Então você tem que quebrar a espinha dorsal do crime organizado, metendo a mão no bolso. Não adianta só meter no xadrez, porque o xadrez é uma escola do crime, é um escritório, fica cometendo crime lá de dentro da cadeia. Doutor Odilon, eu fico até meio acabrunhado de fazer essa pergunta aqui, porque normalmente você acha que sabe a resposta. Você perguntar para o sujeito corajoso como o senhor, e o senhor é corajoso pra caramba, porque só de alguém falar assim, o PCC vai te matar, o cara já treme. O Comando Vermelho vai te matar, agora quando sabe que tem 1,5 milhão do PCC
para matar o cabra. 2,5 milhões do Comando Vermelho matar o cabra. Então, mas quando você pergunta para o corajoso isso que eu vou falar, normalmente você já sabe a resposta. E eu acho que no seu caso eu não sei. O senhor tem medo de morrer, doutor Odilon? Não. Eu tenho cuidado, receio, né? Mas medo de morrer, não. Negócio de ameaça, plano de morte, isso entra no ouvido direito e sai no esquerdo de acordo com a direção do vento. Isso não me atrapalha em nada. Eu me sinto até motivado quando acontece e tem acontecido seguidamente esse tipo de situação. Eu fico até motivado quando acontece isso. Agora, eu só tenho o angustiante. Você tem a certeza de que você vai se aposentar e você nunca vai sair dessa situação. E o mais angustiante ainda é você se aposentar e o Brasil, o poder público, virar as costas para você, quer dizer, descartar, jogando no lixo, como se fosse uma bucha de laranja. Sugou, então esse aqui não presta mais, vai jogar no lixo. Isso é decepcionante. O Brasil tem que mudar a sua postura. Não só em relação a mim, mas em relação à criminalidade de modo geral, a quem combate, quem quer combater. Porque tem muitos juízes frustrados e ameaçados e ficam impedidos de combater. Porque eu acho muito diferente, assim, um juiz como eu, que estou curtido, tenho 68 anos de idade, e o cara que está começando hoje com 20 e poucos anos de idade, que recebe a ameaça do crime organizado. Esse tem uma vida inteira pela frente. Então o Brasil tem que dar apoio a essa gente, não pode deixar esse pessoal. Tem em torno de 150 juízes ameaçados no Brasil, gente. A situação mais complicada é a minha, que é uma situação duradoura. Eu já me tornei um freguês de uma pessoa muito conhecida dentro da criminalidade. O meu estilo já é conhecido e detestado por bandidos durante longo tempo. Então o Brasil tem que cuidar disso, dessa parte, e não descartar as pessoas. Ele passa o ano todinho, dia e noite, a vida inteira, combatendo, prendendo gente, desorganizando, desmanchando organizações criminosas, confiscando um patrimônio monstruoso para a União, e depois a União vira as costas. Isso fica difícil. Já faz isso com o aposentado, naturalmente, a União joga o aposentado na lata do lixo, despreza o seu passado, mas no seu caso é ainda mais grave. O senhor aposenta quando? Eu requeri a contagem de tempo de serviço, isto é, uma certidão de tempo de serviço, para logo em seguida dar a entrada no pedido de aposentadoria. Eu acredito que essa burocracia deve demorar até mais ou menos setembro, por aí assim. Aposentado, morando no Brasil, sem segurança, o senhor dura quanto tempo vivo? Olha, Datena, eu ficar aposentado aqui no Brasil sem segurança, eu não vou ficar, não. Porque não é por mim, é mais eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho minha esposa. Então eu faço muita questão da minha segurança, mas não é pela minha pessoa. Eu faço mais questão para evitar uma tragédia e um sofrimento eterno para aquelas pessoas